Existe uma dor que machuca mais que qualquer ferimento físico. É descobrir que a pessoa que você mais confia no mundo está mentindo para você há meses, bem debaixo do seu nariz. Olá, meus queridos. Eu sou a vovó Jaque, tenho 75 anos hoje, e vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo quando eu tinha 35 anos, lá em 1965. Uma história que mudou completamente a minha vida e me ensinou que nem sempre as pessoas são quem aparentam ser. Antes de começar, eu peço para vocês curtirem este vídeo, se inscreverem no canal para ouvir mais histórias da vovó Jaque e me contem aí nos comentários de onde vocês estão me assistindo. Gosto muito de saber de que cantinho do Brasil vocês estão acompanhando as minhas histórias. Bem, meus queridos, em 1965 eu era uma mulher jovem, casada há 15 anos com o Heleno. Nós nos conhecemos quando eu tinha apenas 18 anos. Ele tinha 22. O Heleno era um homem trabalhador, operário da construção civil, daqueles que acordavam às 5 da manhã para pegar o ônibus e voltavam para casa quando o sol já estava se pondo. Era um homem forte, de mãos calejadas, que construía casas e prédios pela cidade inteira. Eu trabalhava como costureira em casa mesmo. Tinha uma máquina Singer que minha mãe me deu de presente de casamento, e com ela eu costurava roupas para as mulheres da vizinhança. Vestidos para festa, saias, blusas, às vezes até roupas de bebê. Era um dinheirinho extra que ajudava bastante no orçamento de casa, porque vocês sabem como era difícil naquela época. O salário de um operário mal dava para pagar o aluguel e colocar comida na mesa. Nossa vida não era luxuosa, mas era tranquila. Morávamos numa casinha pequena, de 2 quartos, numa rua de terra batida. Tinha uma salinha, uma cozinha pequeninha e um quintal nos fundos onde eu plantava minhas ervas e tinha algumas galinhas. Era uma vida simples, mas eu era feliz. Ou pelo menos achava que era. O Heleno sempre foi um marido presente. Chegava em casa cansado, mas sempre me dava um beijo, perguntava como tinha sido meu dia, me ajudava a guardar a louça depois do jantar. Nos domingos íamos à missa juntos, e de tarde ele gostava de ouvir futebol no rádio enquanto eu bordava ou costurava alguma coisa. Tudo mudou numa terça-feira de março de 1965. Eu estava na máquina de costura, terminando um vestido para a Dona Maria da esquina, quando ouvi uma batida forte na porta. Era diferente. Não era a batida do Heleno quando chegava do trabalho. Era uma batida urgente, desesperada. Quando abri a porta, era o seu Antônio, colega de trabalho do Heleno, com o rosto todo suado e aflito. Ele mal conseguia falar direito, gaguejando, tentando me explicar o que tinha acontecido. Dona Jaque, ele disse, aconteceu um acidente na obra. O Heleno caiu do andaime. Já levaram ele para o hospital. Meus queridos, vocês não fazem ideia do que eu senti naquele momento. O mundo desabou na minha cabeça. Meu coração disparou de tal forma que eu achei que ia ter um infarto ali mesmo. Minhas pernas ficaram bambas, minha visão escureceu, e se não fosse o seu Antônio me segurando, eu teria caído no chão. Saímos correndo para o hospital. Eu nem fechei a casa direito, só peguei minha bolsa e saí. O hospital ficava do outro lado da cidade, e naquela época não tinha ônibus direto. Tivemos que pegar 2 ônibus diferentes, e cada minuto da viagem parecia uma eternidade. Eu rezava, chorava, pedia a Deus para que meu marido ficasse bem. Quando chegamos no hospital, o Heleno já estava sendo operado. Um médico jovem, de jaleco branco, me explicou que ele tinha caído de uma altura de quase 4 metros. Tinha batido as costas numa pilha de tijolos e machucado muito a coluna. Senhora, ele disse, vamos fazer o possível, mas não podemos garantir nada. Os próximos dias vão ser decisivos. Passei 3 dias no hospital, dormindo numa cadeira desconfortável do lado de fora da sala de cirurgia e depois do quarto. Não comia direito, não conseguia dormir, só ficava rezando e esperando notícias. As enfermeiras do hospital eram muito gentis comigo. Sempre traziam um cafezinho ou um copo d'água, tentando me consolar. No 3º dia, o médico veio conversar comigo. O Heleno tinha acordado da anestesia, mas as notícias não eram boas. A queda tinha afetado seriamente a coluna dele.
Por enquanto, ele não conseguia mexer as pernas. Pode ser temporário, o doutor disse, mas também pode ser permanente. Só com muito repouso, fisioterapia e cuidados especiais vamos saber se ele vai conseguir voltar a andar. Quando finalmente pude ver o Heleno, meu coração se partiu. Ele estava deitado naquela cama de hospital, pálido, com tubos e fios por todo o lado. Quando me viu, tentou sorrir, mas eu via a dor nos olhos dele. Jaque, ele disse com a voz fraca, desculpa por ter te preocupado, vai ficar tudo bem. Mas eu sabia que nada estava bem. Como ia ficar bem? Meu marido, que sempre foi um homem ativo, forte, trabalhador, agora estava ali, sem conseguir mexer as pernas, sem saber se um dia voltaria a andar. E como íamos pagar as contas? O salário dele era nossa única fonte de renda estável. Minha costura ajudava, mas não era suficiente para sustentar a casa sozinha. O médico me explicou que o Heleno precisaria ficar pelo menos 1 mês no hospital e depois, quando fosse para casa, precisaria de cuidados especiais. Alguém teria que ficar com ele o tempo todo, ajudar com a fisioterapia, dar os remédios na hora certa, cuidar da higiene pessoal. O ideal seria contratar uma enfermeira, ele disse, pelo menos nos primeiros meses de recuperação. Uma enfermeira. Como eu ia pagar uma enfermeira? Mal tínhamos dinheiro para as despesas básicas da casa, imagine para pagar um tratamento desses. Mas eu não podia deixar meu marido sem os cuidados que ele precisava. Então comecei a trabalhar dobrado na costura, aceitando qualquer serviço que aparecia, costurando até altas horas da madrugada para juntar dinheiro. Foi quando a Dona Rosa, vizinha da minha sogra, me deu uma ideia. Ela conhecia uma enfermeira muito boa, que tinha cuidado da minha sogra alguns anos antes, quando ela ficou doente. A Rosa é uma excelente profissional, ela disse. Cuidou da sua sogra com muito carinho. Tenho certeza de que ela pode ajudar o Heleno também. A enfermeira se chamava Rosa, igual a vizinha. Era uma mulher na casa dos 30 anos, morena, sempre bem arrumada, com um sorriso gentil. Quando fui conversar com ela sobre cuidar do Heleno, ela foi muito atenciosa. Perguntou todos os detalhes sobre o estado dele e explicou como seria o tratamento. O preço não era barato, mas eu decidi que ia dar um jeito de pagar, nem que tivesse que trabalhar dia e noite na costura. Pode deixar, Dona Jaque, ela disse. Vou cuidar do seu marido como se fosse da minha própria família. Ele vai se recuperar, tenho certeza. Quando o Heleno finalmente veio para casa depois de 1 mês no hospital, eu estava exausta, mas aliviada. Tinha costurado tanto naquele período que meus dedos estavam em carne viva, cheios de furinhos de agulha. Trabalhei para mais de 20 mulheres diferentes, fazendo vestidos, saias, consertando roupas, qualquer coisa para juntar o dinheiro da enfermeira Rosa. A casa estava preparada para receber meu marido. Eu tinha emprestado uma cama hospitalar do posto de saúde, arrumei o quarto da frente para ficar mais fácil para a Rosa cuidar dele. Comprei remédios, gaze, álcool, tudo que o médico tinha falado que seria necessário. Gastei até o último centavo que tinha guardado para emergências. A Rosa chegou na segunda-feira de manhã, pontualmente às 7 horas, como combinado. Trazia uma maleta preta cheia de materiais de enfermagem e um sorriso que parecia tranquilizar qualquer pessoa. Bom dia, Dona Jaque, ela disse. Como está o paciente hoje? Nos primeiros dias, eu ficava por perto observando como ela cuidava do Heleno. Dava os remédios certinhos nos horários, ajudava ele a se virar na cama para não criar escaras, fazia exercícios leves com as pernas dele para estimular os músculos. Ela parecia mesmo muito profissional, muito dedicada. O Heleno gostou dela desde o primeiro dia. A Rosa é muito atenciosa, ele me dizia. Conversa comigo, me distrai, faz o tempo passar mais rápido. Era verdade. Eu ouvia eles conversando no quarto, ela contando histórias engraçadas, perguntando sobre a vida dele antes do acidente. Aquilo me deixava feliz, porque via meu marido sorrindo de novo. Depois de 2 semanas, criei uma rotina. Acordava às 5 da manhã para preparar o café da manhã. Deixava tudo pronto para a Rosa quando ela chegasse às 7. Então eu ia para minha máquina de costura e trabalhava sem parar até às 5 da tarde, quando ela ia embora.
Era a única forma de conseguir pagar os cuidados do Heleno e ainda manter as contas da casa em dia. Mas confesso que era muito cansativo. Eu mal conseguia levantar a cabeça da máquina de costura durante o dia. Costurava vestidos de festa, roupas de trabalho, uniformes escolares, qualquer coisa que me dessem. Minhas mãos ficavam dormentes de tanto trabalhar. Minha coluna doía de ficar curvada sobre a costura, mas eu não podia parar. Precisava do dinheiro. No final do primeiro mês de tratamento em casa, comecei a notar algumas coisas estranhas. Pequenas coisas que sozinhas não significariam nada, mas que juntas começaram a me incomodar. Por exemplo, sempre que eu chegava perto do quarto, a conversa entre o Heleno e a Rosa parava de repente. Eles ficavam quietos, como se estivessem esperando eu me afastar para voltar a conversar. Outra coisa que me chamou a atenção foi que a Rosa sempre pedia para ficar só mais um pouquinho, depois do horário dela. Dona Jaque, ela dizia, deixe eu terminar de arrumar os remédios do Heleno, organizar as coisas dele. Inicialmente, eu achava que era dedicação profissional, mas começou a acontecer todos os dias. O Heleno também mudou. Nos primeiros dias em casa, ele ficava deprimido, reclamava das dores, da situação, mas depois de algumas semanas com a Rosa, ficou muito mais animado. Sempre bem-humorado, sempre com alguma história para contar sobre o dia dele. A Rosa me contou uma piada muito engraçada hoje. Ou, a Rosa disse que eu estou melhorando muito rápido. Uma tarde de quinta-feira, eu estava costurando um vestido azul para uma festa de 15 anos quando ouvi uma risada vinda do quarto. Não era uma risada comum. Era uma risada íntima, daquelas que duas pessoas que se conhecem bem fazem juntas. Parei a máquina de costurar e fiquei prestando atenção, mas logo ficou tudo quieto. Na semana seguinte, comecei a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. As roupas íntimas do Heleno estavam sempre muito limpas para alguém que ficava de cama o dia inteiro. Os lençóis também sempre estavam muito bem arrumados quando eu chegava para ver como ele estava. E tinha um perfume diferente no quarto. Um perfume doce que não era meu nem dos remédios. Um dia, quando fui levar um café para eles, encontrei debaixo da cama um batom que não era meu. Era um batom vermelho escuro, daqueles mais caros, bem diferente dos que eu usava. Quando perguntei para a Rosa, ela disse que tinha caído da bolsa dela sem querer. Desculpa, Dona Jaque, às vezes a bolsa abre e as coisas caem. Fez sentido na hora, mas alguma coisa dentro de mim não ficou totalmente convencida. O comportamento do Heleno também estava diferente comigo. Antes do acidente, ele sempre me abraçava quando eu chegava perto da cama, segurava minha mão, pedia para eu sentar um pouco com ele. Mas agora, parecia sempre com pressa para eu sair do quarto. Vai trabalhar, Jaque, não se preocupa comigo. A Rosa está cuidando de tudo. E realmente parecia que ela estava cuidando de tudo. Sempre que eu perguntava como tinha sido o dia, ela respondia por ele. O Heleno teve um dia muito bom, Dona Jaque. Fizemos os exercícios, ele tomou todos os remédios, conversamos bastante. O Heleno só balançava a cabeça concordando, como se fosse difícil falar comigo. 2 semanas depois, reparei que sempre quando chegava em casa, depois de fazer alguma entrega de costura, o rádio da sala estava ligado numa estação diferente da que eu deixava de manhã. Eu sempre deixava numa estação que tocava música sertaneja e notícias, mas quando voltava, estava numa estação que tocava boleros e música romântica. Quando perguntava, a Rosa dizia que o Heleno tinha pedido para mudar, porque gostava mais daquela música. Mas o que mais me intrigava era a questão dos remédios. O médico tinha dado uma receita com remédios para dor e remédios para inflamação, que deviam ser tomados de 4 em 4 horas. Mas sempre que eu perguntava se o Heleno estava sentindo dor, a Rosa respondia que ele estava bem melhor, quase sem dor nenhuma. Os remédios estão fazendo muito efeito, ela dizia. Um sábado à tarde, fui até a farmácia comprar mais remédios e conversei com o farmacêutico, seu Joaquim, que conhecia a nossa família há anos. Como está o Heleno? Ele perguntou. Pelo tanto de remédio que vocês estão comprando, parece que ele está precisando de muito cuidado. Foi aí que descobri algo que me deixou ainda mais desconfiada. O seu Joaquim me mostrou a conta dos remédios do último mês.
Estava comprando muito mais remédio para a dor do que o médico tinha receitado. A enfermeira veio aqui semana passada, ele disse. Disse que o Heleno estava sentindo muita dor e precisava de mais remédio. Mas isso não fazia sentido. Se o Heleno estava sentindo tanta dor a ponto de precisar de mais remédio, por que a Rosa sempre me dizia que ele estava melhorando? Por que ela comprava remédio extra sem me falar? Quando cheguei em casa e perguntei para ela, disse que não queria me preocupar. O Heleno pediu para não contar para a senhora, para não deixar a senhora mais aflita. Comecei a prestar mais atenção em tudo. Na segunda-feira seguinte, inventei que ia sair para fazer uma entrega, mas fiquei escondida no quintal dos fundos, prestando atenção no que acontecia dentro de casa. Por uma hora não ouvi nada além de conversas normais, mas depois ouvi o som do rádio ligado naquela estação de música romântica. Na terça-feira, fiz a mesma coisa. Dessa vez ouvi risadas vindas do quarto, risadas íntimas, como se fossem duas pessoas muito próximas conversando. Meu coração começou a bater mais forte. Alguma coisa estava acontecendo ali que eu não estava vendo. Na quarta-feira, decidi que ia descobrir a verdade. Saí de casa normalmente, como se fosse trabalhar, mas voltei meia hora depois, entrando pela porta dos fundos sem fazer barulho. O que eu ouvi mudou minha vida para sempre. Aquela quarta-feira foi o dia que dividiu minha vida em duas partes, antes e depois da descoberta. Era uma manhã de inverno, meio nublada, daquelas que deixam a gente com uma sensação estranha no peito, como se alguma coisa ruim fosse acontecer. Saí de casa às 8 horas da manhã, como sempre fazia. Peguei minha bolsa, dei tchau para o Heleno e para a Rosa, que já estava lá cuidando dele, e disse que ia entregar um vestido para a dona Carmen, que morava do outro lado da cidade. Mas, na verdade, eu só fui até a esquina, esperei uns 15 minutos escondida atrás da casa do seu Manuel e voltei. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha medo de que eles ouvissem de dentro de casa. Entrei pela porta dos fundos, que sempre ficava destrancada, tirando os sapatos para não fazer barulho. A cozinha estava em silêncio, mas eu podia ouvir o som do rádio vindo da sala, tocando uma música que eu não conhecia, uma dessas músicas românticas que tocavam na estação que sempre encontrava ligada quando voltava do trabalho. Fiquei parada na cozinha por alguns minutos, só ouvindo. Não escutava conversa, só a música. Pensei que talvez eles estivessem fazendo os exercícios de fisioterapia ou que o Heleno estivesse dormindo. Já estava quase desistindo e indo embora quando ouvi uma risada baixinha vinda do quarto. Era a risada da Rosa, mas não era uma risada profissional, daquelas que uma enfermeira dá para animar o paciente. Era uma risada íntima, carinhosa, como uma mulher que está conversando com alguém muito especial. Meu estômago deu um nó. Comecei a andar devagarzinho em direção ao corredor, pisando nas pontas dos pés. Quando cheguei perto da porta do quarto, que estava meio fechada, ouvi a voz do Heleno. Mas não era a voz fraca e cansada que ele usava comigo nos últimos meses. Era uma voz forte, animada, cheia de vida. "Rosa, meu amor", ele disse, e eu senti meu mundo desabar. Não aguento mais fingir que não posso te abraçar quando ela está aqui. Meu amor. Ele tinha chamado ela de meu amor. Meus joelhos ficaram bambos, minha visão escureceu e eu tive que me apoiar na parede para não cair. Mas o pior ainda estava por vir. A voz da Rosa respondeu: "Ainda bem que você já está curado há meses, Heleno. Mas temos que continuar fingindo, senão ela vai dispensar meus serviços, e aí não vamos mais poder ficar juntos todos os dias." Curado há meses, fingindo. Cada palavra era como uma facada no meu peito. Eu me escondi atrás da porta, tremendo toda, e olhei pela fresta. O que eu vi destruiu completamente tudo em que eu acreditava sobre minha vida, meu casamento, meu marido. O Heleno estava em pé, completamente em pé, sem nenhuma dificuldade. Ele tinha os braços em volta da cintura da Rosa e estava dançando com ela no meio do quarto, bem devagarzinho, no ritmo da música que tocava no rádio. Ela estava encostada no peito dele, com a cabeça no ombro dele, como um casal apaixonado. "Faz quanto tempo que você consegue andar?" ela perguntou, passando a mão no rosto dele. "Desde o 2º mês", ele respondeu, beijando a testa dela.
O médico disse que eu estava recuperado, mas quando vi que você ia embora, que não ia mais vir aqui todos os dias, eu não consegui contar a verdade. Não posso viver sem você, Rosa. Segundo mês. Isso significava que fazia 4 meses que ele estava mentindo para mim. 4 meses que eu estava trabalhando feito louca, costurando até altas horas, sem descanso, sem lazer, economizando cada centavo para pagar uma enfermeira que não era necessária. 4 meses pagando para cuidar de um homem que podia cuidar de si mesmo perfeitamente. Mas não era só isso. Era pior. Muito pior. E se ela descobrir? Rosa perguntou. Ela não vai descobrir, Heleno respondeu, girando ela devagarzinho. A Jaque é muito ingênua. Trabalha o dia inteiro naquela máquina de costura, nem presta atenção no que acontece aqui. E mesmo se prestasse, ela confia em mim completamente. Nunca desconfiaria de nada. Ingênua. Ele me chamou de ingênua. Tenho pena dela, Rosa disse, mas não parecia ter pena nenhuma. Coitada, trabalhando tanto para pagar meu salário, sem saber que o marido dela já podia voltar a trabalhar há meses. Não tenha pena, Heleno falou, beijando o pescoço dela. Ela sempre gostou de trabalhar mesmo. E assim eu posso ficar com você todos os dias. É como se fôssemos casados, Rosa. Você chega de manhã, cuida de mim, conversamos, nos amamos. É a vida que eu sempre quis ter. A vida que ele sempre quis ter. Com ela, não comigo. Só não entendo por que você não se separa dela logo, Rosa disse. Porque se eu me separar agora, vão desconfiar. Heleno explicou. Vão pensar que foi por causa do acidente, que eu mudei depois que fiquei doente. Mas se eu continuar fingindo por mais alguns meses, quando eu me curar, vai parecer natural. Aí eu falo que nossa vida mudou muito, que quero recomeçar e me separo dela sem ninguém suspeitar de nada. Eles tinham tudo planejado. Não era só uma traição. Era um plano completo para me destruir e ficar juntos. E o dinheiro que ela está gastando comigo? Rosa perguntou. Que se dane o dinheiro, Heleno respondeu. Ela que trabalhe. Sempre foi boa nisso mesmo. E quanto mais ela trabalhar agora, menos dinheiro vai ter quando nos separarmos. Aí, ela não vai poder me cobrar nada. Eu não conseguia mais ouvir. Saí dali tremendo, com vontade de vomitar, com o coração partido em 1000 pedaços. Voltei para a cozinha, peguei minha bolsa e saí pela porta dos fundos, exatamente como tinha entrado. Caminhei pela rua sem rumo, chorando, sem saber o que fazer. Como era possível? Como o homem com quem eu vivia há 15 anos, o homem em quem eu confiava completamente, podia fazer isso comigo? E pior, como eu tinha sido tão cega para não perceber? Fui até a praça da igreja e sentei num banco tentando organizar os pensamentos. Tudo fazia sentido agora. O comportamento estranho, as roupas sempre limpas, o perfume no quarto, o batom debaixo da cama, as risadas íntimas, a música romântica no rádio, e eu, que nem desconfiava de nada. Mas o que mais me doía não era só a traição. Era saber que eles estavam rindo de mim pelas minhas costas. Era saber que eu estava me matando de trabalhar para pagar uma farsa. Era saber que meu próprio marido me achava ingênua, burra, fácil de enganar. Fiquei na praça mais de 2 horas, chorando, pensando no que fazer. Parte de mim queria voltar para casa, entrar naquele quarto e gritar com os dois, expor a mentira na hora. Mas outra parte de mim, a parte mais inteligente, sabia que isso não ia resolver nada. Ia só dar satisfação para eles, ia mostrar que eu tinha descoberto e eles iam arrumar uma desculpa qualquer. Não. Eu precisava de um plano. Se eles podiam planejar minha destruição, eu também podia planejar a deles. Quando voltei para casa, já era 12:00. A Rosa estava saindo como sempre fazia na hora do almoço. Oi, dona Jaque. Ela disse com aquele sorriso falso que eu agora sabia que era mentira. O Heleno está bem hoje. Fizemos os exercícios, ele tomou todos os remédios. Que bom, eu respondi, forçando um sorriso. Obrigada por cuidar tão bem dele. Se ela soubesse que eu sabia de tudo. Entrei no quarto onde o Heleno estava deitado na cama, fingindo estar fraco e doente. Quando me viu, fez aquela cara de sofrimento que eu agora sabia que era teatro. Como você está hoje?
Perguntei, sentando na cadeira ao lado da cama. Ah, Jaque, ele disse com voz fraca. Hoje foi um dia difícil. Senti bastante dor na coluna, mas a Rosa cuidou bem de mim. Mentiroso, hipócrita, nojento, mas eu não disse nada. Só sorri e falei: que bom que ela está cuidando bem de você. Logo, logo você vai estar curado. Se ele soubesse o quanto eu estava sendo irônica. Naquela noite, deitada na cama ao lado dele, ouvi a respiração dele ficando pesada, indicando que estava dormindo. Mas eu não conseguia dormir. Ficava pensando em tudo que tinha ouvido, revivendo cada palavra, cada gesto, cada mentira. E foi naquela noite que eu decidi. Eles iam pagar por tudo que fizeram comigo. Mas não da forma que eles esperavam. Meus queridos, vocês não fazem ideia de como foi difícil continuar vivendo naquela casa, fingindo que não sabia de nada, vendo aqueles dois todos os dias na minha cara, mentindo descaradamente para mim. Mas eu sabia que se quisesse uma vingança à altura da traição que sofreram comigo, eu precisava ser inteligente, precisava planejar cada passo. Nos dias seguintes, depois da descoberta, eu me transformei numa atriz. Acordava de manhã, preparava o café da manhã, recebia a Rosa com um sorriso, perguntava como o Heleno tinha passado a noite e continuava minha rotina como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro eu estava fervendo de raiva. A parte mais difícil era olhar para o Heleno e fingir que ainda acreditava nele. Quando ele reclamava das dores, quando fazia aquela cara de sofrimento, quando pedia para eu não me preocupar porque a Rosa estava cuidando bem dele, eu tinha vontade de gritar a verdade na cara dele. Mas me controlava. Sabia que minha hora ia chegar. Durante as 2 semanas seguintes, eu fiquei observando os dois com outros olhos. Agora que sabia da verdade, conseguia perceber todos os detalhes que antes passavam despercebidos. Por exemplo, quando eu chegava perto do quarto, eles paravam de conversar muito rapidamente, como se estivessem falando alguma coisa íntima e precisassem disfarçar. Também comecei a reparar que sempre que eu saía de casa, mesmo que fosse só para ir ao mercado na esquina, quando voltava, o Heleno estava com uma aparência diferente. O cabelo meio desarrumado, a respiração um pouco ofegante, como se tivesse feito algum esforço físico. Claro, agora eu sabia que esforço físico era esse. E a Rosa? Meu Deus, como ela conseguia me olhar na cara todos os dias. Sempre solícita, sempre perguntando se eu precisava de alguma coisa, se eu estava bem, se não estava trabalhando demais. Dona Jaque, ela dizia, a senhora não pode se esgotar assim. Precisa descansar um pouco também. Hipócrita. Ela sabia muito bem que eu estava me matando de trabalhar para pagar o salário dela, para pagar um tratamento que não era necessário, e ainda tinha a cara de pau de fingir que se preocupava comigo. Mas foi justamente essa hipocrisia dos dois que me deu a ideia para a vingança perfeita. Se eles gostavam tanto de fingir, de representar, eu ia dar para eles o palco que eles mereciam. Um palco bem grande, com uma plateia bem numerosa. Comecei a planejar tudo nos mínimos detalhes. Primeiro, eu precisava escolher o dia certo. Tinha que ser um dia em que muita gente pudesse vir, para que a humilhação deles fosse completa. Pensei em fazer no domingo, depois da missa, mas aí muita gente ia estar com pressa para ir embora. Então decidi que seria numa tarde de sábado. O próximo passo era decidir quem convidar. Eu queria que toda a vizinhança soubesse da farsa, toda a família, todos os amigos. Então fiz uma lista. Minha irmã Conceição, meu irmão Antônio, minhas cunhadas, as vizinhas mais próximas, a comadre Maria, o compadre João e algumas amigas da igreja. Também ia convidar os colegas de trabalho do Heleno que moravam perto. Mas como fazer o convite sem levantar suspeitas? Foi aí que tive uma ideia genial. Ia dizer que queria fazer uma oração especial pela recuperação do Heleno, um terço coletivo para pedir a Deus que acelerasse a cura dele. Todo mundo ia achar bonito, ia querer participar. E seria numa tarde de sábado, quando a Rosa estivesse lá. Comecei a espalhar o convite na segunda-feira. Fui na casa da minha irmã Conceição e falei: Conceição, estou organizando uma oração especial pelo Heleno no sábado à tarde.
Quero reunir a família e os amigos para pedir a Deus que termine logo esse sofrimento dele. Ela ficou emocionada, disse que ia levar as filhas e ia avisar o Antônio também. Na terça-feira, falei com as vizinhas, a dona Carmen, a dona Neuza, a dona Piedade. Todas ficaram comovidas com a ideia, disseram que era muito bonito eu estar organizando uma oração assim. Que esposa dedicada você é, Jaque, disse a dona Carmen. O Heleno tem muita sorte de ter você. Se ela soubesse. Na quarta-feira, fui na igreja e falei com a comadre Maria e outras amigas do grupo de oração. Elas ficaram entusiasmadas, disseram que iam levar terços e imagens de santos. Vamos fazer uma oração muito bonita, disse a comadre Maria. Tenho certeza de que Deus vai ouvir nossas preces. Na quinta-feira, encontrei o seu Antônio, colega de trabalho do Heleno, na rua. Contei sobre a oração e pedi para ele avisar outros colegas que morassem perto. Que ideia linda, dona Jaque, ele disse. O Heleno vai ficar muito emocionado quando souber. Oh, ele ia ficar emocionado mesmo, mas não da forma que o seu Antônio estava imaginando. Na sexta-feira, passei na casa da minha sogra e contei para ela também. Ela já estava muito idosa, não saía mais de casa, mas ficou feliz em saber da oração. Minha nora, ela disse, você é um anjo, cuidando tão bem do meu filho, agora organizando uma oração por ele. Deus vai te abençoar muito. Enquanto organizava tudo isso, eu continuava fingindo normalidade em casa. Mas observava cada movimento dos dois, cada olhar, cada mentira. E a cada dia que passava, minha raiva crescia mais. Por exemplo, na quinta-feira, quando voltei do mercado, encontrei a Rosa saindo do banheiro e o Heleno com uma toalha no colo, como se tivesse tomado banho. Ela explicou que tinha ajudado ele a se lavar porque ele estava se sentindo melhor e queria fazer sua higiene pessoal. Foi bom sinal, ela disse. Mostra que ele está recuperando a autoestima. Autoestima, claro. Eu sabia muito bem que tipo de higiene pessoal eles tinham feito juntos. Na sexta-feira, ouvi eles conversando baixinho no quarto, mas quando me aproximei, ficaram quietos. Depois de um tempo, a Rosa saiu e disse: Dona Jaque, o Heleno estava me contando que às vezes sente uma melhora nas pernas. Acho que é sinal de que o tratamento está funcionando. Que bom, eu respondi. Talvez logo ele consiga dar alguns passinhos. É possível, ela concordou. Mas não podemos ter pressa. Essas coisas levam tempo. Levam tempo. Ela sabia que ele já estava andando há meses, mas continuava me enrolando para prolongar a farsa pelo maior tempo possível. No sábado de manhã, o dia da vingança, eu acordei com uma sensação estranha. Era uma mistura de nervosismo, ansiedade e uma satisfação antecipada. Finalmente, ia chegar o momento de fazer justiça. Preparei a casa caprichosamente. Arrumei a sala, tirei o pó dos móveis, organizei cadeiras para todo mundo sentar. Fiz um bolo simples e preparei café para servir depois da oração. Queria que tudo estivesse perfeito para o grande momento. A Rosa chegou pontualmente às 7 da manhã, como sempre. Bom dia, dona Jaque, ela disse com aquele sorriso falso. Como está o Heleno hoje? Está bem, eu respondi. Aliás, Rosa, hoje à tarde vou ter uma oração aqui em casa pelo Heleno. Vou reunir a família e os amigos para pedir a Deus pela recuperação completa dele. Você pode ficar se quiser. Seria até bom, já que você cuida tão bem dele. Vi uma sombra de preocupação passar pelo rosto dela, mas logo ela disfarçou. Claro, dona Jaque, vai ser muito bonito. O Heleno vai ficar emocionado. Vai mesmo, pensei, muito emocionado. Durante a manhã, fiquei observando os dois. Percebi que a Rosa estava mais tensa que o normal, menos conversadora. Provavelmente estava preocupada com a presença de tanta gente na casa, com medo de que alguém descobrisse alguma coisa. Às 2 da tarde, as pessoas começaram a chegar. Primeiro veio minha irmã Conceição com as filhas, depois meu irmão Antônio, depois as vizinhas, as amigas da igreja, os colegas de trabalho do Heleno. Em meia hora, a casa estava cheia. Todo mundo cumprimentou o Heleno, que estava deitado na cama, fingindo estar fraco. Cada pessoa que entrava no quarto falava alguma coisa bonita.
Tenha fé, Heleno, você vai ficar bom. Deus vai te curar. Estamos todos rezando por você. Ele agradecia com voz fraca, fazia cara de sofrimento, representava perfeitamente o papel de homem doente e abatido. A Rosa ficava do lado da cama, explicando para todo mundo como estava sendo o tratamento, como ele estava progredindo lentamente. Às 3 horas, quando todo mundo já havia chegado, eu pedi para todos se reunirem na sala para começarmos a oração. Mas antes, eu disse, queria falar algumas palavras sobre o que estávamos fazendo ali. Meus queridos, comecei com a voz emocionada. Vocês não sabem como é importante para mim ter todos vocês aqui hoje. Esses meses têm sido muito difíceis para nossa família. Ver o Heleno naquela cama, sem poder andar, dependendo de cuidados especiais, tem sido um sofrimento muito grande. Todo mundo balançava a cabeça, concordando, com expressões de solidariedade. Mas graças a Deus, continuei. Nós tivemos a sorte de encontrar a Rosa, que tem cuidado do Heleno com tanto carinho, com tanta dedicação. Ela tem sido um anjo em nossas vidas. A Rosa sorriu, mas percebi que o sorriso estava forçado. O Heleno, deitado na cama que ficava visível da sala, também estava tenso. Por isso, eu disse, antes de começarmos nossa oração, eu gostaria de pedir algo especial. Gostaria que todos vocês fossem testemunhas de um momento muito importante. Quero pedir para o Heleno tentar dar alguns passinhos, aqui na frente de todos vocês. Sei que vai ser difícil para ele, mas tenho fé de que, com a presença de vocês, com a força da nossa oração, Deus pode fazer um milagre acontecer. O silêncio que se fez na sala foi absoluto. Todo mundo olhou para o Heleno, que ficou pálido como um papel. O silêncio que tomou conta da sala naquele momento foi tão profundo que dava para ouvir até o tic-tac do relógio da parede. Todas aquelas pessoas, minha família, vizinhos, amigos, colegas de trabalho do Heleno, estavam olhando para ele com expectativa, esperando presenciar o que achavam que seria um milagre. Mas eu sabia que o verdadeiro milagre seria a verdade finalmente vindo à tona. O Heleno estava deitado naquela cama, com os olhos arregalados de desespero. Pela primeira vez em meses, vi medo genuíno no rosto dele. Não era mais aquela encenação de dor e sofrimento que ele fazia para mim todos os dias. Era o medo real de um homem que sabia que sua farsa estava prestes a ser descoberta. A Rosa, que estava ao lado da cama, ficou vermelha como um pimentão. Ela abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água, tentando encontrar alguma coisa para falar. Mas que desculpa ela podia dar? Como explicar por que o paciente que ela cuidava há meses não devia tentar andar? Vamos, Heleno, eu disse com voz doce, mas firme. Sei que você está com medo, mas toda essa gente veio aqui para rezar pela sua recuperação. Eles merecem ver se nossos esforços estão dando resultado. Tenta dar só alguns passinhos, mesmo que seja difícil. Minha irmã Conceição, que estava sentada na primeira cadeira, se inclinou para a frente. É isso mesmo, Heleno. Não tenha medo. Se Deus quiser, você consegue. E se não conseguir, não tem problema, a gente entende. Força, meu amigo, disse o seu Antônio, o colega de trabalho dele. A gente está torcendo por você. As outras pessoas começaram a murmurar palavras de encorajamento. Todo mundo queria ver o Heleno pelo menos tentar andar. Era um momento de fé, de esperança, de união familiar. Ou pelo menos era isso que eles pensavam. O Heleno olhou para a Rosa como se estivesse pedindo socorro. Ela tentou intervir. Dona Jaque, talvez seja cedo demais. O Heleno ainda não está preparado para... Rosa, eu interrompi, ainda com voz doce, mas com um tom que não admitia discussão. Você mesma me disse ontem que ele estava sentindo melhorias nas pernas. Disse que era sinal de que o tratamento estava funcionando. Então agora é a hora perfeita para testar, não é? Ela ficou sem resposta. Como podia argumentar contra as próprias palavras que tinha usado para me enganar? Além do mais, continuei, se ele não conseguir andar, não tem problema nenhum. Ninguém aqui vai ficar decepcionado. Pelo contrário, vamos continuar nossa oração com ainda mais fé.
Mas se ele conseguir dar alguns passinhos, mesmo que pequenos, vai ser uma bênção para todos nós presenciarmos. A lógica era perfeita, e todo mundo concordou. Como poderiam discordar? Era um pedido justo, amoroso, cheio de fé e esperança. O Heleno estava suando frio. Podia ver o desespero nos olhos dele, a mente tentando encontrar uma saída, uma desculpa, qualquer coisa. Mas ele estava encurralado, na frente de mais de 15 pessoas, todas esperando que ele pelo menos tentasse andar. Eu não sei se consigo, ele disse com voz trêmula. Ainda sinto muita dor, muita fraqueza. Claro que você sente, eu respondi com carinho falso. Mas às vezes, Deus trabalha através da nossa fé, através do amor das pessoas que estão ao nosso redor. Olha quanta gente veio aqui hoje por sua causa. Olha quanto amor tem nesta sala. E realmente tinha muito amor naquela sala. Amor sincero de pessoas que se preocupavam de verdade com o Heleno, que tinham rezado por ele, que tinham se mobilizado para estar ali naquela tarde de sábado. Amor que ele não merecia, porque estava mentindo para todos eles. Vamos, cunhado, disse meu irmão Antônio. Nem que seja só para levantar da cama e ficar em pé. A gente te segura se você precisar. É verdade, concordou a comadre Maria. Se você cair, a gente te ampara. O importante é tentar. A pressão estava ficando insuportável para ele. Todo mundo esperando, todo mundo torcendo, todo mundo cheio de boa vontade. E ele ali, sabendo que podia andar perfeitamente, mas sem poder fazer isso porque ia revelar meses de mentira. Foi então que decidi dar o golpe final. Sabe de uma coisa? Eu disse, como se tivesse acabado de ter uma ideia. Antes de pedir para o Heleno tentar andar, eu preciso contar uma coisa para vocês. Uma coisa que descobri esta semana e que mudou completamente minha vida. O silêncio voltou a tomar conta da sala. Mas agora era um silêncio diferente. Todo mundo percebeu que alguma coisa importante estava para acontecer. Na quarta-feira passada, comecei com a voz firme e clara. Eu descobri que meu marido pode andar perfeitamente há mais de 4 meses. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. As pessoas se entreolharam, confusas, sem entender o que eu estava dizendo. Isso mesmo, continuei. Descobri porque voltei para casa mais cedo e os vi dançando juntos no quarto. Vi meu marido, que supostamente não consegue mexer as pernas, dançando coladinho com a enfermeira que eu pago para cuidar dele. O murmúrio se transformou em exclamações de choque. Várias pessoas falaram ao mesmo tempo. Como assim? Não é possível! O que está acontecendo aqui? O Heleno tentou se levantar da cama para falar alguma coisa, mas eu continuei falando mais alto. Eu ouvi os dois conversando. Ouvi meu marido dizer que está fingindo estar doente há meses para poder ficar com ela todos os dias. Ouvi ela dizer que eles têm que continuar fingindo para que eu continue pagando o salário dela. Ouvi eles rirem de mim, me chamarem de ingênua, dizerem que eu sou boba demais para desconfiar de alguma coisa. Agora o silêncio voltou, mas era um silêncio pesado, carregado de indignação. Todo mundo olhava para o Heleno e para a Rosa com expressões de horror e reprovação. Por 4 meses, minha voz estava ficando mais forte, mais emocionada. Eu trabalhei 16 horas por dia na minha máquina de costura para pagar uma enfermeira desnecessária. Por 4 meses, eu economizei cada centavo, deixei de comprar coisas para mim, me matei de trabalhar, achando que estava ajudando meu marido doente. E, na verdade, eu estava financiando a traição dele. Minha irmã, Conceição, se levantou da cadeira, com o rosto vermelho de raiva. Heleno, isso é verdade? O Heleno tentou negar, tentou explicar, mas as palavras não saíam. Como podia negar? Como podia explicar? Levanta da cama agora, ordenou meu irmão Antônio, com voz dura. Se você pode andar, levanta agora e para com essa palhaçada. Eu não posso, Heleno gaguejou. Não pode ou não quer? Perguntou o seu Antônio, o colega de trabalho dele. Porque se isso que a Jaque está falando é verdade, você não é só um marido traidor.
Você é um mentiroso que enganou a todos nós. A Rosa tentou defender os dois. Vocês não entendem. Não é assim que... Cala a boca! Gritou a comadre Maria. Cala a boca, sua sem-vergonha. Como você teve coragem de fazer isso com essa família? Foi aí que o Heleno finalmente se levantou da cama. Não porque quisesse, mas porque a pressão estava insuportável, porque não tinha mais como fingir, porque 20 pessoas estavam olhando para ele com desprezo e indignação. E quando ele se levantou, foi como se tivesse confirmado tudo o que eu tinha falado. Ali estava ele, em pé, sem nenhuma dificuldade, sem dor, sem fraqueza. Ali estava a prova viva de meses de mentira e traição. A reação foi imediata. Várias pessoas começaram a falar ao mesmo tempo, expressando sua revolta. Que vergonha! Como vocês tiveram coragem? Pobre da Jaque, trabalhando feito louca enquanto vocês. Isso é um crime, enganar uma pessoa assim. Minha irmã Conceição veio até mim e me abraçou, chorando. Minha irmã, como você aguentou isso tudo sozinha? Porque eu precisava que vocês soubessem a verdade, respondi. Precisava que toda a cidade soubesse que tipo de homem é o Heleno, que tipo de mulher é a Rosa. E realmente, em poucas horas, toda a cidade ia saber. Aquelas 15 pessoas iam contar para outras pessoas, que iam contar para outras, e em pouco tempo todo mundo ia saber da farsa. O Heleno tentou se explicar, tentou pedir desculpas, mas ninguém queria ouvir. O seu Antônio, o colega de trabalho, foi embora dizendo que ia contar para o chefe o que tinha acontecido. Você não vai conseguir emprego em lugar nenhum desta cidade, ele disse. Ninguém vai confiar em você depois disso. As vizinhas saíram comentando entre elas sobre a cara de pau dos dois. A comadre Maria disse que ia avisar todas as mulheres da igreja para ninguém contratar a Rosa para cuidar de parente nenhum. Em menos de 1 hora, a casa estava vazia. Só restavam eu, o Heleno e a Rosa. Agora, eu disse para os dois, com uma calma que eu não sabia que tinha. Vocês vão pegar suas coisas e sair da minha casa, hoje mesmo. Jaque, deixa eu explicar. O Heleno começou. Não tem nada para explicar, interrompi. Vocês perderam tudo. Perderam meu respeito, perderam a confiança de todo mundo que conhece vocês, perderam a reputação na cidade. E você, Heleno, perdeu o direito de morar nesta casa. E foi exatamente isso que aconteceu. Naquela mesma tarde, os dois foram embora. O Heleno pegou suas roupas e saiu, humilhado, sem ter para onde ir. A Rosa desapareceu da cidade, porque não conseguia mais emprego como enfermeira depois que todo mundo soube da história. Eu fiquei sozinha naquela casa, mas pela primeira vez em meses me senti livre. Livre da mentira, livre da traição, livre de 2 pessoas que não mereciam minha confiança nem meu amor. E sabe o que mais me deu satisfação? Descobrir que eu era muito mais forte do que eles imaginavam. Eles me achavam ingênua, boba, fácil de enganar. Mas no final, fui eu quem planejou a vingança perfeita. Fui eu quem expôs a verdade na frente de todo mundo. Fui eu quem ficou de pé enquanto eles saíram arrastando. Aprendi naquele dia que uma mulher traída pode ser a coisa mais perigosa do mundo. Principalmente quando ela decide usar a inteligência em vez da raiva, o planejamento em vez do desespero. Meus queridos, essa foi minha história. Uma história de dor, de traição, mas também de força e superação. Hoje, aos 75 anos, posso dizer que aquele foi o dia mais difícil e mais libertador da minha vida. Espero que minha experiência possa inspirar outras mulheres que estão passando por situações difíceis. Lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam e a verdade sempre vem à tona. Se vocês gostaram da história da vovó Jaque, não esqueçam de curtir este vídeo, se inscrever no canal para ouvir mais histórias como essa e compartilhar com outras pessoas que possam se inspirar com essa história de superação. Me contem nos comentários. Vocês já passaram por alguma situação parecida? Como reagiram? Estou sempre aqui para ler vocês e trocar experiências. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima história.